Olá, boa tarde. Vou esperar um pouquinho aqui, porque o Instagram demora um pouquinho para entregar para as pessoas. Ainda não entrou ninguém. Bora. Oi, mãe, boa tarde. A primeira que entrou. Gente, vamos compartilhar esta live com as pessoas. Bora compartilhar esta live. Vou mandar aqui para as pessoas, para a gente poder começar. Como seria poder compartilhar essa live com pelo menos 5 pessoas? Vamos compartilhar. Vamos enviar aqui. Vou esperar um pouquinho para poder começar, enquanto as pessoas entram. Vamos encaminhar para as pessoas. O Instagram, ele vai entregando aos poucos a live. Vamos começar. Muito boa tarde. Já tem 5 pessoas. Muito boa tarde. Bom, gente, vamos lá. Quem puder compartilhar essa live com mais pessoas, compartilha. E aí vai chegando. E até algumas pessoas vieram falar pra mim em relação a live, né? O horário, porque não ser à noite. E na verdade pra mim é muito mais tranquilo fazer à tarde, que eu tô aqui em casa ou eu tô em atendimento, mas eu consigo organizar meus horários à tarde, que eu não tô cuidando da Sofia. E à noite já é um pouquinho mais desafiador de fazer a live. Mas eu sei que muitas pessoas estão trabalhando nesse horário. E eu deixo salva. Então, existem pessoas que querem assistir a live e tem essa dificuldade de ser à tarde, mas eu estou deixando salva depois ao final. Eu deixo salva, então se vocês puderem compartilhar no final essa live para um número de pessoas que vocês achem que seja contribuição, também seria interessante. E quem estiver aqui, eu espero que eu possa contribuir de alguma forma com esse tema que eu acredito que é um tema totalmente que as pessoas falam muito, né, sobre essa questão da liberação do passado, mas a Access Consciousness traz uma maneira diferente de falar sobre isso, tá? Então, sejam todos muito bem-vindas ou bem-vindos. E espero que a gente tenha uma tarde muito produtiva. Meu nome é Débora Barros, eu sou facilitadora de barras de Access. Minha primeira formação, eu sou enfermeira, formada pela USP, mestre em Ciências da Saúde, também formada pela USP, especialista em enfermagem do trabalho, também coach. Na verdade, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estava numa reflexão dessa questão do eu sou aqui, que a gente fala, eu sou, a gente coloca muito a nossa função, o que a gente faz. E na verdade eu não sou isso. E eu vou trazer essa questão dessa consciência também, né? Que eu comecei falando o que eu faço, não o que eu sou. Eu faço, atualmente eu atuo como facilitadora de barras de Access, praticante de barras de Access, também sou terapeuta, é difícil de mudar essa fala, porque essa consciência que me veio do sou e do que eu faço, me veio há pouco tempo. Então, muitas vezes eu me pego falando, e aí eu falo, interessante ponto de vista. E a gente tá o tempo todo trazendo consciência. Então, atuo também como terapeuta de medicina tradicional chinesa, acupuntura, florais de Bach, e o que mais é possível. A questão do eu sou é como eu sou. E aí eu faço essa reflexão porque é muito uma questão de autoconhecimento. Eu sou uma pessoa muito curiosa,
eu sou uma pessoa muito amorosa, eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu sou uma pessoa muito falante, então vocês vão ver que eu adoro falar aqui com vocês, eu adoro conversar e eu sou extremamente profunda. Então, um bom papo, sentar numa mesa com um bom papo com amigos e eu adoro isso, adoro tudo isso. Então eu espero que essa tarde seja assim um bate-papo também com vocês. E que vocês também interajam aqui comigo, porque eu adoro tudo isso. Então, bora cada um contribuir com o outro aqui nessa live. Então, o tema de hoje que ontem eu falei, pô, vou falar sobre isso. E me vem esses insights de falar sobre. E é sobre liberação do passado. Libere o passado e descubra um mundo de novas possibilidades. Passado. O que é este passado? Este passado que a gente já viveu, ele já não existe mais. Ele é uma mentira. Então, quando a gente se apega ao passado, a algo a alguma lembrança que já não existe mais nesta atual realidade, neste presente, se a gente tá o tempo todo pensando em algo que já aconteceu no passado, a gente tá vivendo numa mentira, né? Vivendo em algo que não é real, que não é o presente. E aí, eu gostaria de saber aqui de vocês, quem aqui tá pronto ou pronta a liberar o passado? Existe algo que você se vê que está preso, algum pensamento, algum sentimento, alguma emoção que aconteceu no passado, mas que você continua nesse presente lembrando ou vivenciando aquilo? Alguém aqui quer compartilhar? A gente tá só 3 pessoas, mas... Então, eu já me vi por algum tempo me apegando a questões que me aconteceram no passado. E muitas vezes a gente vem com a questão do julgamento, com a parte do apego, com a questão da identidade, né? A identificação a algo que aconteceu ou julgamento de algo que aconteceu no passado. E ficar preso, ficar pensando ou sentindo algo que aconteceu no passado faz com que o seu corpo, ele não sabe o que é real e o que é agora, o que é verdade e o que é mentira. O tempo presente, ele acontece, o tempo da emoção, o tempo do nosso pensamento, da nossa mente é diferente do que a gente está vivenciando na realidade aqui no 3D. Então, se a gente lembra e fica naquela emoção de coisas que a gente viveu lá no passado, o nosso corpo, ele não sabe que isto não está acontecendo. É como se aquela mesma situação que você vivenciou no passado, você estivesse vivendo agora. Então, por isso que é importante a gente desapegar do passado. Então, seja um passado muito traumatizante. Olha lá, agora que as pessoas estão chegando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, a nossa mente, ela não tem essa linearidade do tempo com que o tempo está acontecendo agora. Por exemplo, hoje é dia... Nossa, gente, tô perdida. 29 de outubro, né? De 2024. É o dia de hoje, na linearidade do tempo no calendário que nós vivemos atualmente. Nesse atual calendário. Mas, se eu
tenho alguma questão, algum trauma de 10 anos atrás e eu continuo hoje, dia 29 de outubro de 2024, é como se eu estivesse vivendo 2014, eu ainda estou preso naquela situação de 2014. É como se a minha mente estivesse presa àquela situação. A linearidade, o tempo, na mente, ele não é linear. E o seu corpo, ele sente todas aquelas emoções, toda aquela situação que foi vivenciada no passado. Então, por isso que quando a gente libera esse passado, é a forma da gente liberar para as outras possibilidades. Porque se a gente fica preso à situação que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou mesmo situações de infância. Existem pessoas que a gente atende, pessoas que ainda estão presos a situações da infância, que têm traumas relacionados à parte da infância e que nesse momento ainda estão naquele trauma e ainda não liberou e ainda não se abriu as possibilidades por causa de uma situação da infância. Então, quanto é importante a gente liberar esse passado, liberar traumas, dramas, crenças, as limitações que nos impedem de evoluir. E às vezes a gente fica preso, por exemplo, a pessoas do passado. Que, eu sofri uma injustiça. Então, essa questão, por exemplo, de liberar a pessoa que fala assim, você não perdoou. Perdoar é uma forma de você liberar você para você vivenciar outras questões. Porque lembra que eu falei, na última live eu falei sobre as frequências, né? Que a gente vibra, os hertz, que é a escala de Hawkins. Quando a gente tá preso a emoções, a pensamentos, a sentimentos de baixa frequência, e aí a gente tá vivenciando pensamentos, sentimentos e emoções que nós tivemos no passado, a gente tá trazendo essa frequência do passado para esse presente. Então, um sentimento de tristeza, um pensamento de tristeza, uma situação triste que aconteceu no passado. Se eu continuo com presa àquele mesmo pensamento, sentimento e emoção, o que vai acontecer no meu presente? Eu vou estar vibrando naquela frequência de tristeza. E eu vou continuar tendo uma questão ali, situações que vou continuar ficando triste. Então, se apegar a isso, muitas vezes, vai fazer com que você não se abra para novas possibilidades. Você não vai se abrir para novas possibilidades. Como que você vai se abrir, sendo que você não mudou a sua mente? Mas eu sempre fui assim e tal. Bom, existem pessoas que querem se prender, que escolhem se prender a determinadas... Se apega a ser de determinada situação. Verdade, você realmente é aquele trauma, aquela situação do passado? Ou você está apegada ou apegado à situação que foi vivenciada no passado? O que se requer para que de uma vez por todas você dê um basta e fala chega. E eu escolho, a partir de agora, novas possibilidades. Porque assim, existem algumas pessoas que assumem uma determinada identidade relacionada ao passado e a partir dessa identidade cria um apego a essa identidade. No começo eu falei aqui pra vocês que eu fiquei por muito tempo assim apegada à questão de que eu
eu estava ali como professora universitária, e quando eu fui fazer a transição de carreira, eu não enxergava novas possibilidades, porque eu estava apegada àquela identidade, como se aquilo fosse eu. Mas aquilo não era eu, aquilo era algo que era uma função que eu tinha naquele momento, que eu fazia, e que a gente às vezes assume uma personalidade e acredita que aquilo é verdade. Então, quando você vai fazendo esses processos de autoconhecimento, e eu fiz vários processos, terapia, fiz formação de coaching, barras de Axis, a gente vai fazendo várias e vai entendendo a nossa mente, e expandindo essa consciência. Entendendo que muitas vezes a gente tá preso numa situação, ou mesmo num emprego, num relacionamento, numa casa, a gente tá em algo que a gente, ou num hábito de vida, que a gente criou um apego e uma personalidade, que aquilo ficou tão enrijecido que você acredita que aquilo é verdade e que tem que ser daquele jeito, e você não se abre para novas possibilidades. Então, assim, por um tempo eu fiquei presa nessa situação de, pra mim, ser muito doloroso sair daquela função que eu exercia e me abrir a empreender, por exemplo. E é um desafio, porque a gente vai... A consciência é algo que a gente vai a cada vez mais se encontrando que não tem certo nem errado. E aí, quando acontecem as coisas que em algum momento a gente vê aquilo como algo ruim, na verdade não existe esse ruim. O que existe são as experiências. E é o que a gente... que é o que faz dar movimento. Então, muitas vezes a gente tá sentado no cocô, no quentinho, só que tá confortável. E depois de um tempo, daí se você ficar lá, tá tudo bem, aquela zona de conforto. É igual aqui o sapo que fica lá na panela, e a panela vai com água, e a panela vai esquentando. E o sapo tá gostosinho naquela panela. Tá confortável, né? E ele fica lá aquecendo aquela panela. Uma hora o sapo, ele não sai da panela, e uma hora ele vai morrer queimado. Porque ele ficou na zona de conforto. Ele sabia que aquilo lá não tava alguma coisa errada. Mas ele não quis sair. E aí, se deu mal, né? Então, muitas vezes a gente tem que ver o que realmente é verdade. E às vezes esse passado que aconteceu, esse passado, neste momento, ele não existe mais. Então, por exemplo, eu atendi uma paciente que saiu também, né, de um emprego e queria voltar. Será que esse local, ele existe? Existe somente uma... Será que você não foi desligado daquela função, daquele emprego, porque você precisava se abrir para o novo? E aí a questão do liberar esse passado quando você liberar a carga energética de se manter conectado com aquela situação, com aquele emprego, é quando você vai começar a se abrir para novas possibilidades. Boa tarde! Porque muitas vezes é um apego, e existe o apego também, além do apego emocional, existe o apego energético. Porque você não consegue ver, enxergar outras possibilidades. No momento que você só está olhando para um lugar. Ou se você está olhando um trauma, um passado. É igual, por exemplo, existem mulheres que tiveram uma má experiência com homens, assim, levou um chifre e tal. Aí fala assim,
nenhum homem presta. Será? Aí você criou uma limitação de encontrar homens que prestam. Por quê? Porque você teve uma questão ali, um trauma, um passado, que você, na verdade, quando acontece alguma coisa na vida, a gente fala que foi o motoboy do universo, foi você que vibrou aquilo, você que atraiu aquilo pra você. Aí se você continua acreditando que não presta, você vai continuar tendo motoboys do universo que não presta pra confirmar o que você está vibrando. Porque tudo é a gente que vai criando. Então, é a frequência. Que frequência você está vibrando? Eu falei na live passada muito sobre a frequência. Sobre a escala de Hawkins. Que é a escala vibracional. Então, quanto mais a gente vibra numa frequência mais elevada, melhor a gente vai atrair situações melhores para nossa vida. Vamos ver aqui o Géser. Boa tarde. Quando você tem uma dependência emocional em alguma pessoa, como desvincular? A primeira coisa, escolha. Existem pessoas que escolhem se manter presos à situação, à pessoa. E assim, às vezes a pessoa alguém vai lá e leva numa terapia, mas ele escolheu fazer terapia? Barras de Axis é uma das terapias que eu aplico. Ela funciona muito bem. Só que no momento que a pessoa também tem ganho secundário de manter aquela situação, a consciência dela, ela quer manter, não existe possibilidade de desvincular, porque ela escolhe manter a situação. A partir do momento que ela realmente fizer a escolha, ela vai fazer os movimentos diferentes que se requerem. Que muitas vezes é uma terapia, que muitas vezes é bloquear a pessoa, enfim. Ela pode fazer vários movimentos, mas primeiro é a escolha. Às vezes a gente quer, como terapeuta, falar, mas se não é a escolha da pessoa, ela não vai. Não adianta. Então a primeira questão é a escolha. Tem pessoas que têm dependência emocional e escolhem sair da dependência emocional e buscam. Existem pessoas que estão na dependência emocional ou dependência financeira ou qualquer tipo de dependência e não escolhem, porque tem um ganho secundário. Então, começar também a pessoa a enxergar que ela está lá porque ela escolheu e que existem ganhos secundários a partir dessa escolha que ela faz. Alguém tem mais alguma dúvida? Dentro da situação, geralmente tem algo bom dentro disso. E aí é isso. Tem uma pergunta que a gente faz, que é uma ferramenta de Access Consciousness, que é: o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Que quer dizer também, que você pode fazer também, por exemplo, a pessoa que não quer sair disso. O que está certo sobre isso que ela não está percebendo? Qual é o ganho secundário que ela está tendo? Né? E tá tudo bem. E aí a questão é não olhar essa situação como uma forma de julgamento, já que é uma escolha da pessoa e existe o certo na situação, existe o ganho secundário, e nesse momento ela escolhe pelo ganho secundário e ela não escolhe se desvincular desse passado. Fui clara? Então, assim, e muitas vezes as pessoas, nós somos assim, inventores de história. Então, a gente inventa, assim, parece que o passado foi muito, as pessoas falam do passado como se fosse a coisa mais gloriosa, e que, nossa, e às vezes se esquecem de vivenciar o presente. E às vezes o passado nem foi tão glorioso assim, mas a pessoa fala, nossa, no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo, blá, blá. Maravilha, maravilha. A questão o passado já foi, agora, como que a gente pode viver momentos gloriosos agora, no presente? O presente é o nome, como o próprio nome diz, o presente é um presente.
O passado já se foi e o futuro ainda não chegou. Como a gente pode viver o nosso presente de forma que seja satisfatória também? E o que mais é possível? Porque uma das ferramentas de Access Consciousness é esse o que mais é possível que eu jamais considerei. Por isso que a gente fala do mundo das novas possibilidades. Por quê? Porque a gente, às vezes, não considera algumas questões, a gente não considera algo porque a gente não conscientemente, na nossa mente, a gente só consegue pensar em algo que a gente já viveu no passado. É como se a gente fosse programado a sempre fazer mais do mesmo, como se fosse um robô, enfim. Então, a gente é identificado mentalmente, nós somos identificados ao passado. A nossa mente, ela vai buscando a lógica do passado. E é como o ser humano funciona. Então, por exemplo, o que eu vou... eu vou num restaurante. E eu já tive uma experiência boa com uma determinada comida no restaurante. O meu consciente já vai naquele cardápio daquela coisa boa que eu vivi lá, que eu comi no restaurante, porque ele é baseado no que eu vivenciei no passado. Então, a mente, ela raciocina a partir do que você já viu no passado. E muitas vezes, e aí a possibilidade diferente não está no que você já viveu no passado. Porque a possibilidade diferente é algo novo, que você jamais considerou. Por isso que existe essa ferramenta dentro de Access Consciousness, que é falando para você começar a enxergar. Porque às vezes a pessoa tá na tua frente uma coisa diferente, tá lá no cardápio uma coisa que seria maravilhosa de você comer, mas você não escolhe, porque você escolhe sempre a mesma coisa do cardápio, porque você já experimentou aquilo e já gostou, mas às vezes você ia gostar de outra coisa, só que você não enxerga. E aí vem essa ferramenta, o que mais é possível que eu jamais considerei que fosse possível, e que se fosse possível, eu iria atualizar a minha realidade. Muitas vezes a pessoa está presa numa questão de trabalho, porque sempre a família inteira trabalhou naquilo, ou viveu com aquilo, porque só aquilo a pessoa enxerga. O cérebro, ele é uma máquina como se fosse um computador com programas, com situações instaladas, com vivências instaladas, com programações instaladas. Então, quando a gente fala de consciência, já é algo diferente. Não é algo que vem do cérebro, não é algo que vem da mente racional. A consciência, ela é mais do que isso. A consciência é algo que vem, que você começa a se abrir, a enxergar essas possibilidades a partir do universo, do quântico. Agora, essa parte do universo, às vezes a pessoa fala, nossa, mas é o universo? Não é que é o universo, ou pegar o universo, papapá. Mas sim é você começar a entender que você como co-criador da sua realidade, existem outras possibilidades que você tem que ficar mais atento ao que está chegando para você. Pedir por consciência, e a questão do não julgamento é muito importante para a consciência. Porque a consciência, quando julga, você se fecha a determinada coisa. Então, por exemplo, lá no cardápio tem lá a comida que eu sempre comi lá no cardápio, daí eu falo, não gosto das outras, mas talvez a outra seja mais maravilhosa, que eu nunca não quis provar, mas porque eu só fiquei fechada ao meu passado, que eu gostei de uma. A consciência é, eu não vou julgar, eu vou me abrir a essas possibilidades a partir do meu sentir, a partir da minha intuição. E aí é trazer a consciência também para o que você sente no corpo. Porque a gente fica pensando muito no cérebro, né? No racional. E a Access Consciousness trabalha também com processos corporais. E às vezes o nosso corpo,
ele se contrai para determinada coisa e é como se fosse aquilo não é verdade para o corpo. É uma consciência também. E às vezes ele se expande para determinada coisa ou determinada situação. Ele se expande, quer dizer que para ele seria legal. E ele é uma consciência também. Então, quando a gente fala muitas vezes do ser, do corpo, essa é também trazer o corpo para a consciência. Eu não sei vocês, muitas vezes vocês já não entraram em alguns lugares que seu corpo já não se sentiu bem, assim, que você teve assim contração. É uma consciência também. É ficar atento também a esses sinais do corpo, mas também entender que talvez seja alguma questão do passado. Então vamos identificar, estar consciente se aquilo é verdade ou mentira, se é o seu ser, se é a sua mente que está mentindo, ou é o interessante ponto de vista de outras pessoas, que eu já expliquei pra vocês sobre o interessante ponto de vista, que talvez a gente esteja comprando como verdade, ou uma identidade, ou uma personalidade que foi criada a partir do que você viveu no passado. Gente, tem alguma dúvida? Vocês tá ok o que eu tô falando aqui? Que às vezes eu fico falando e emendando uma coisa na outra. Então, dessa vez eu até anotei aqui um monte de coisa pra falar pra vocês. Experiências, traumas, padrões antigos de pensamento. Ela causa uma carga emocional que não permite criar novas experiências. E eu falei pra vocês que isso dá pra ser até medido. Ai, Fabi entrou aqui. Fabi, precisamos trocar barras. Isso pode ser medido em hertz, né? Então, aí a nossa vibração, se ela vai ficar presa a padrões emocionais do passado que foram traumáticos, a gente vai vibrar numa frequência daquele padrão emocional. E a partir disso, há a repetição de ciclos. Vocês já se viram muitas vezes repetindo ciclos, repetindo coisas na vida, repetindo padrões, e não sai daquilo, parece que só muda a fase, mas é a mesma coisa. Então, essa repetição de ciclos, ela acontece porque você ainda tá vibrando no mesmo padrão. Você tá naquele mesmo pensamento, naquele sentimento, naquela emoção, naquele trauma, naquele drama, que talvez você nem esteja assim pensando que está nessa situação, mas o seu campo ainda está vibrando naquilo. E se o seu campo vibracional, que é medido aqui em hertz, que eu mostrei para vocês da outra vez, é como se ele estivesse mandando para o universo aquela informação e atraindo para você aquelas mesmas coisas, o mesmo ciclo se repete. E a partir disso, as possibilidades não são atualizadas. Porque você segurou, as possibilidades continuam iguais, né? E como que sai desse ciclo? E aí até falei pro Géser aqui que ele perguntou. Primeiro é a escolha. É a escolha. Porque assim, quantos anos e quantas vidas e quanto você tá naquele ciclo? A partir de agora. A partir de hoje, a partir deste momento, deste presente, que é um presente, eu escolho fazer diferente. Eu escolho mudar. Eu escolho sair da síndrome de Gabriela. Aquela síndrome de eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Porque existem pessoas que estão presas, que não querem atualizar a mudança. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É o grau de consciência dela. Mas se vocês estão aqui nessa live, porque assim,
Quem gosta desses assuntos são pessoas que realmente buscam por consciência, buscam por mudança. Então, se vocês estão assistindo é porque vocês buscam por consciência, por mudança. Porque as pessoas que estão na síndrome de Gabriela não querem nem ouvir falar desses assuntos. Eu já tentei falar com algumas pessoas, mas não rola, não dá, elas não escolhem. E cada um no seu tempo, né? Então, a parte de liberar tudo isso, primeiro, essa escolha por mudar. E aí, existem essas possibilidades. Quando eu falo das barras de Axis, ela vai trabalhar, sim, com essa questão de deletar alguns interessantes pontos de vista que a gente fala que aconteceram no passado. Deletar. Quando eu falo em deletar, por exemplo, a pessoa pensa assim, eu vou esquecer do que me aconteceu no passado? Não, você não vai esquecer do que aconteceu. O que acontece é que a gente tem situações do passado, eu vou falar do que acontece comigo, que quando eu falava, era só de eu pensar numa situação do passado que aconteceu comigo, eu já começava a lacrimejar, já começava a vir aquele sentimento, aquela emoção. Você não vai esquecer, só que aquela carga emocional, você vai entender que aquilo aconteceu na tua vida, ok, aquilo foi um aprendizado, aquilo foi algo muito importante, você vai começar a enxergar aquela situação de forma diferente, enxergar aquela situação com gratidão, tira aquela carga negativa do negócio, sabe? É como se, beleza, aconteceu isso na minha vida, mas é como aquela situação não tá mais causando aquela emoção, aquele desconforto, aquela situação, porque normalmente não é o que a pessoa lembra que vai trazer o que é as coisas a vibração ruim nela. É o que ela sente, é o sentimento, é a emoção. Então aquela carga emocional, ela vai ser dissipada. É como se aconteceu, ok, é como se você lembrasse, mas você não tem aquilo como que tá, aquela carga emocional como se estivesse na realidade. Então, como se estivesse na realidade, não, como se estivesse no presente, aquela carga emocional, ela sai. E você começa a enxergar aquela situação com outro ponto de vista. Aquela situação, ela é vista com um interessante ponto de vista, ou até com gratidão do que aconteceu, porque foi aprendizado, foi algo que você pediu que acontecesse, mas você não sabia. E a partir de agora, quais são minhas escolhas? Deixa eu ver. É que essa dificuldade de querer saber é a falta de conscientização. A pessoa nem sabe que ela tem um problema. Mas tá tudo certo. Enquanto o que acontece? A consciência, primeira coisa o que ela tá criando na vida dela. Ela tá criando, ela tá feliz, ela tá indo bem, ela tá... ou não. E muitas vezes, quando a gente trabalha com as terapias, ou eu trabalho tanto com a medicina chinesa, quanto com as barras de Axis, infelizmente as pessoas não vêm pra gente pra buscar consciência. Ela vem porque aconteceu alguma coisa na saúde dela. E tá tudo certo. E tudo que acontece ali é uma consciência. Então, quando a pessoa chega com um problema de saúde, é que o corpo dela tá gritando por consciência. E aí ela vai procurar as terapias integrativas, não deu... às vezes o paciente trata uma situação ali, faz cirurgia e volta. Por quê? Porque aquela questão que aquela doença que ele manifestou não é física. Ele pode fazer cirurgia, mas vai voltar. Porque aquilo é algo que é frequencial, é emocional. E a emoção vai trazer uma frequência, tanto que na medicina chinesa, cada órgão é relacionado a uma emoção.
Porque cada órgão, não sei se vocês sabiam, mas cada órgão do nosso corpo, ele vibra numa determinada frequência. Então, por exemplo, a frequência da raiva, ela é a frequência do fígado. A frequência do medo, ela é a frequência do rim. Então, às vezes, a pessoa não sabe que ela tem um problema de saúde ali, que desenvolveu, que evoluiu, mas foi por causa de uma consciência dela que ficou presa lá no rim, ou que ficou presa lá no fígado, ou que ficou presa no pulmão. Por quê? Porque não nos foi ensinado a ter essas consciências corporais, a identificar o que está acontecendo com a gente, que o nosso corpo está trazendo, tem alguma questão de carga emocional naquela manifestação que apareceu ali como um adoecimento. Então é isso mesmo, Géser. E muitas vezes o adoecimento vem para trazer a consciência, né? Mas a gente tá aqui sempre buscando trazer mais clareza. E eu acredito que em Facebook, Instagram, a gente tem muito mais visibilidade nisso tudo. Então as pessoas estão começando a ter mais clareza que existe essas diferentes possibilidades, por exemplo, de tratamento, né? Então, assim, a questão das barras, ela vai ajudar a liberar esses traumas do passado, esses pensamentos, sentimentos, emoções do passado, o que, consequentemente, quando a gente libera isso, libera a carga emocional. Não é que eu expliquei pra você, não é que apaga a informação, mas tira a carga emocional, porque o pensamento emite ondas elétricas, os sentimentos e emoções, ondas magnéticas. Quando a gente tira aquela carga emocional, eu vou mudar também todo o eletromagnetismo, todo o campo vibracional que é medido lá em Hertz, que eu falei pra vocês, né? E a partir disso, a pessoa começa a se abrir para novas possibilidades. A partir disso, a pessoa começa a se abrir, a enxergar novas oportunidades, porque ela está vibrando diferente também. Ela está começando a enxergar o mundo de diferentes perspectivas. Porque cada pessoa vive o seu mundo particular. Então, e uma situação X com uma determinada pessoa pode ser uma tragédia. Com a mesma situação com outra pessoa pode ser uma oportunidade. Então, é a forma como a pessoa enxerga aquela situação. Ela vai começar a enxergar com interessantes pontos de vista diferentes. Isso tudo é a partir da escolha de buscar ajuda também, né? Da escolha, muitas vezes, de fazer uma sessão terapêutica, fazer uma sessão de barras de axis ou qualquer outra terapia ou outros processos terapêuticos que tenham e que sejam profundos. Ou escolher também por uma classe de barras de axis, porque uma classe de barras de axis vai liberar tudo isso e vai ensinar a pessoa a aplicar e se auto-aplicar as barras. As barras de axis, depois que eu comecei com as barras, eu falei, nossa. Tanto que quando eu atendo também ainda pacientes de medicina chinesa, de acupuntura e tudo mais, em alguns casos eu ficava meio frustrada, porque eu pensava assim, nossa, esse caso aqui parece que não evolui mais, porque eu via que a questão ali do tratamento do paciente não era mais a questão das agulhas ou da parte física, mas sim que tinham questões de consciência ali envolvidas, porque a gente começa a ter esse feeling, a enxergar, né? E aí depois que eu me abri a realmente aplicar as barras, eu falo, aí deu um up em relação as pessoas mesmo, ao que ela vem, assim, tendo de resultado. Então, é diferente porque ela vai trabalhar ali com essa parte das informações que tem ali na mente, mas que, tirando a carga mental, tirando a carga emocional, ela vai ter toda a alteração no campo de informações do que ela tá vibrando, da frequência que ela tá vibrando. Então, tem umas alterações em relação à vida, né? Então, abrir essas questões de possibilidades, de novas possibilidades, por quê? Porque também traz mais clareza mental. Quando a gente faz barras de axis, a pessoa como se tivesse mais clareza, porque quando ela tá presa nos pensamentos, sentimentos e emoções,
parece que a pessoa não enxerga nada, tipo, é como se tivesse turva a visão, turva. E já aconteceu muitas vezes isso comigo, tipo de, gente, pare o mundo que eu quero descer, eu não consigo enxergar nada, tá tudo turvo, tá tudo... E aí você faz as barras, aí a pessoa calma. É como se tivesse tirado um peso da mente, como se aquele turbilhão turvo, aquela visão turva, começasse a clarear e abrir para novas possibilidades, enxergar novas ideias, ter novas possibilidades, começar a clarear, assim, naquilo que tava, aquele universo estava meio escuro. O cofundador de Access Consciousness, o Dan Heer, ele fala que... nem posso falar essa palavra, que ele queria tal, né? Como que eu posso falar essa palavra, gente? Quem sabe da história do Dan Heer, coloca aí pra mim que eu posso falar, porque tem coisas que o Instagram não deixa falar. Ele queria sair desse mundo, ele tinha feito essa escolha porque ele não aguentava mais esse mundo, e aí ele deu um prazo de 6 meses que ele queria, porque se ele não achasse sentido nessa vida, e aí com uma semana... ele viu lá um anúncio e tudo na vida vem com facilidade, alegria e glória, resolveu fazer uma sessão de barras de Axis. E quando ele fez a sessão de barras de Axis, ele não conhecia, na hora, parece que ele falou assim, aconteceu algo estranho. Ele começou a ter vontade de viver, ele clareou assim a mente dele, ele se sentiu num espaço de leveza e de clareza mental. Ele começou a observar o mundo sob novas perspectivas e ele não quis mais fazer aquilo que ele tinha colocado, decretado, que se em 6 meses ele não achasse sentido para a vida dele. Então, quer dizer, ele entrou num espaço de leveza, de clareza mental e ele começou a enxergar outras possibilidades, tanto que agora, depois disso, ele resolveu fazer a classe lá, conheceu o Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, e a partir disso ele ficou junto ali, e ele agora é o cofundador de Access, porque ele teve a vida transformada a partir dessa ferramenta. Tão espaço de clareza que trouxe. Mas assim, e cada pessoa vai ter sua experiência particular com as barras. Tem pessoas que é rápido, tem pessoas que não. O que eu falei pra vocês já em algumas lives, que a primeira vez que eu fiz foi em 2017, e que eu não vi nada, não entendi nada, porque eu tava num espaço de julgamento da ferramenta. Eu não queria receber da ferramenta. Eu tava num espaço que eu era pesquisadora, que tinha que ter comprovações científicas, que eu não entendi, que aquilo lá não era baboseira, essa parte de energia. E aí eu tava com julgamento, então eu me fechei, porque eu não quis receber. E depois que eu me abri, eu comecei a receber. E eu comecei a aplicar e a praticar e a receber. E agora eu ensino também, né? Então, alguém aqui já fez barras de Access? Aqui a gente tá com poucas pessoas na live, porque também o horário... Mas eu vou deixar salvo. Mas alguém aqui que tá aqui na live, alguém já fez, já recebeu sessão de barras de Access ou pratica? Porque eu fico falando e talvez... eu gostaria de ter a visão de outras pessoas. É que a gente... as pessoas que eu sei que fazem barras já saíram da live. Jéssica, você nunca fez sessão de barras? Acho que não, né? Ou ele saiu. Então, assim, quem for ver essa live depois, por favor, coloca pra mim se já fez sessão de barras. Nunca fez. Como seria se abrir as barras, receber sessões de barras? A minha mãe já. A Cristina também é praticante. E me fala de quem já fez. Qual a experiência?
em relação às barras? Teve algum resultado, assim, que você fala assim, nossa, realmente dá mais clareza mental? Porque existem como se diz, vários depoimentos aí na internet, a gente pode encontrar. A Cristina falou que ama essa ferramenta. Quando a gente fala de explorar novas possibilidades, também é explorar essa possibilidade. Na verdade, as barras, elas não são assim tão novas, mas acho que a gente tá falando muito mais delas, mas elas já surgiram na década de 90 nos Estados Unidos. Mas agora acho que a gente tem muito mais pessoas que estão praticando, então ela tá começando a ter uma maior popularidade. Então essas possibilidades, elas estão aí disponíveis para que você libere esses pesos do passado, essas questões que acontecem e comece a se abrir, a vibrar de uma forma diferente para se abrir a diferentes possibilidades. Imagina você conseguindo viver sem peso de questões do passado. E como que seria o seu dia a dia? Como que seria o seu dia? O seu presente, que é um presente, né? Viver de uma forma mais leve, mais tranquila, com mais clareza mental. Como se abrisse um espaço. É como se abrisse um espaço, é algo muito doido. Ela transformou meu ponto de vista, ajudou bastante nos desafios. Na verdade, nem me lembro como entrei nessa ferramenta. Então, porque é a questão Axis com Elaine. Ah lá, ela entrou. Eu tô perguntando aqui, Elaine, das pessoas que tiveram essa experiência com as barras de Axis, que já fez sessão de barras ou que aplica barras, o que trouxe de diferença na vida? O que trouxe de diferença? Se você puder contribuir, escrever aqui, a Elaine, ela faz Axis também. Então, assim, e dá um delay aqui também. É uma questão de você mudar, você abrir um novo espaço, uma vida, uma questão com menos julgamento e menos... Quanto mais a gente vibra no julgamento, no medo, nas frequências baixas, mais limite a gente coloca. Timidez. Você perdeu a timidez? Seria isso, Elaine? Quando a gente fala de vergonha, lembra que a timidez ela é uma vibração baixa, de frequência baixa, que se a gente for colocar na escala Hawkins é de 20 Hz, é uma das mais baixas. A vergonha, ela te paralisa. Então, uma pessoa, deve ter dado uma puta diferença na tua vida mesmo, né? Porque quando a gente tá vibrando na vergonha, a gente não consegue sair do lugar, no medo. Então, quando uma ferramenta, ela vem e te tira desse espaço, imagina quanto de possibilidades que abre. Pessoa que tá lá no medo, ou na vergonha, ou na culpa, vibrando em frequências baixas, ela não consegue sair do lugar. Então, se tem uma ferramenta dessa que a pessoa consegue, é uma puta diferença que dá. O que foi mais intenso foi a clareza mental. Melhorou a capacidade de decidir. Eu também observo muito isso, a clareza mental. E essa questão da gente identificar que tudo é um interessante ponto de vista, sair do julgamento. Começar a viver o presente, né? E a Cristina, começou tudo quando estava estudando física quântica. Quando tudo começou restaurando minha saúde, começaram também processos de catarse. Quando estava muito pesado, encontrei a ferramenta. Então, tem muitas pessoas que vêm para as barras de Axis porque tá estudando física quântica, o professor Hélio Couto, que eu também estudei, e existem, com o professor Hélio Couto, a ressonância harmônica, existem pessoas que têm muitas catarses, né? Catarse é quando a pessoa, tem alguma questão ali,
que machuca muito a pessoa, mas ela nem sabe direito o porquê. E aí o corpo dela começa a ter... tem pessoas que choram, tem pessoas que têm náusea. Cada um manifesta diferente a catarse. E as barras de Axis, elas não trazem esse tipo de catarse. As barras de Axis, elas trabalham de forma mais leve. Então, existem pessoas que têm receio de fazer esse tipo de terapia, de ter a catarse. Você viu que a Cristina, ela começou a fazer as barras porque ela estava fazendo uma outra ferramenta de física quântica. E daí, ela encontrou a ferramenta para ajudar nas catarses. Então, ajuda muito, por exemplo, quem está trabalhando, quem está estudando, ou utilizando, por exemplo, ressonância harmônica, enfim, outras terapias de física quântica. As barras de Axis, ela também é baseada na física quântica, mas ela não tem esse tipo de catarse, não existe esse passar mal às vezes. O que existe é um espaço de leveza. E se acontece, por exemplo, da pessoa não modificar alguma situação... Ai, nossa, deu uma dor na minha perna, fiz academia. Nossa, deu um negócio aqui. E se a pessoa não resolve aquela situação, ela vai começar a ter mais consciência, mais clareza mental. É diferente de algumas outras que podem dar a catarse. Por exemplo, se a pessoa tem um ganho secundário com uma situação, aquela situação fica aparecendo na frente dela. Parece que vai acontecer mais coisas para ela ver que aquilo foi uma escolha. Aquela situação está se demonstrando para ela, trazendo mais clareza, mais consciência. Então, é essa a diferença. Obrigada, eu agradeço por vocês terem contribuído aqui comigo de falar o que trouxe de contribuição na vida de vocês as barras de Axis. Porque às vezes eu fico falando aqui, mas as pessoas, é interessante outras pessoas trazerem aqui também, dizerem o que foi passar por sessões de barras ou fazer classes de barras, né? E tem poucas pessoas aqui na live, porque eu sei que o horário é um horário que as pessoas costumam trabalhar, então por isso que eu vou deixar gravado. Então quem assistir depois, coloca lá nos comentários também qual foi a sua experiência com as barras de Axis, o que foi de contribuição para você, barras de Axis, ou você já é praticante, terapeuta, o que trouxe para você, o que foi uma sessão ou uma classe de barras de Axis, porque isso é contribuição para as pessoas, porque mais pessoas começam a entender um pouco. Porque a gente fala de barras de Axis, tem gente que acha que é uma barra mesmo que a gente põe na cabeça das pessoas, ou um código de barras mesmo, mas trabalha como código de barras, porque o código de barras tem dentro dele informações, e na nossa cabeça tem informações. E as barras, elas trabalham de um lado para o outro. É como se fosse um código de informações mesmo. A gente coloca a mão suave, não é apertar a cabeça, não vai bater. Vai tocar suavemente na cabeça da pessoa. Existem 32 pontos na cabeça. E a partir do toque suave desses 32 pontos, a gente consegue liberar essa carga emocional dessas lembranças que a pessoa tem, desses pesos que ela teve no passado, desses traumas e dramas e situações aí que estão ainda impactando no que ela tá criando, impactando nas possibilidades, nas oportunidades, porque tudo que a gente ainda tá preso, tudo que a gente não tá liberando espaço. Quando a gente libera espaço, o novo aparece. Então, a gente tá preso àquelas emoções do passado, aqueles sentimentos do passado, a gente não tá liberando espaço pro novo. A gente não tá vibrando numa frequência adequada para que a gente consiga atualizar situações novas na nossa vida. Então, quem puder depois, que veja depois dessa live, que já aplica ou que já recebeu barras, escreve aí para mais pessoas começarem a saber que existe essa técnica, essa possibilidade, né? E eu também queria falar para vocês, para quem nunca fez nenhuma classe de barras de Axis, ou para quem já fez classe de barras de Axis e quer atualizar na ferramenta, dia 10 de novembro vai ter o curso de barras de Axis aqui em Sorocaba, que eu vou dar essa classe presencial. Classe de barras de Axis, a formação em praticante de barras de Axis não tem online, gente, porque a gente tem que tocar na cabeça. Você vai aplicar a técnica na pessoa, você vai receber a técnica, então você vai receber 2 vezes, vai aplicar 2 vezes. Então não tem como ser online. Tem muitas pessoas que vêm perguntar assim pra mim se a classe de barras é online. Não existe a classe de barras online.
Só teve a classe com o Dr. Dan, que foi a classe de barras global, que foi esse domingo. Mas aí você teria que estar junto com uma praticante, uma facilitadora, para depois aprender a prática, porque tem a parte prática. Então, dia 10 de novembro, para quem eu convido, quem ainda não tem classe de barras, ou gostaria de fazer classe de barras, ou quer atualizar, dia 10 de novembro eu vou dar essa classe, tá? Então, como seria utilizar essa técnica, começar a trabalhar com essa técnica, ou mesmo aplicar na família, ou se auto-aplicar e começar a ter acesso às ferramentas de Access Consciousness, porque Access Consciousness é um conjunto de técnicas e ferramentas. Barras de Access é uma das técnicas de Access Consciousness, que é a primeira que o Gary Douglas trouxe, e é uma das principais, né? E aí, quando você faz uma classe de barras de Access, você já se torna praticante de barras de Access e pode aplicar as barras em vários lugares do mundo, porque você recebe o certificado internacional de praticante de barras de Access e pode receber por isso. E aí existem outras classes mais avançadas dentro de Access Consciousness, mas normalmente essas classes avançadas você tem que ter uma classe de barras de Access para poder fazer. E existem outros cursos dentro de Access que não tem pré-requisito, mas as barras, ela é o carro-chefe. Então, você tendo a classe de barras, você já vai começar a atualizar várias questões na sua vida, principalmente começar a ter mais clareza mental e atualizar as possibilidades, se abrir a diferentes possibilidades, apagar esse trauma, drama, esse blá, 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 as crenças limitantes que te impedem de começar a criar uma realidade diferente na sua vida, né? Liberar o passado é dar espaço a algo novo, algo mais leve. Então, libere esse passado, porque você vai acabar dando espaço para que novas oportunidades, novas possibilidades aconteçam na sua vida. E se não agora, quando você vai liberar? Se não agora, quando você vai se abrir a essas novas possibilidades? Né? Então, não se demore nisso, porque o tempo passa. E se às vezes você fica preso numa questão que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, você está perdendo aqui o seu presente, que é o presente. Você está vivendo há 10 anos, 20 anos atrás. Se não agora, quando? É uma escolha. Escolhas. Como eu falei lá pro Géser, que ele perguntou sobre isso, a pessoa tem que escolher. Não sou eu que escolho por você, não é ninguém, não é sua mãe, seu pai, seu marido, a escolha é sua. A culpa não é de ninguém da sua atual realidade. E se você tem uma realidade agora, não é seu destino, vai ser... É você que escolhe, né? Então, a partir de agora, quais são as minhas escolhas? Como que eu crio uma realidade diferente? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Que já deu 1 hora de live. E eu vou abrir para dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Já convidei vocês para a classe do dia 10 de novembro, que vai acontecer aqui em Sorocaba. É a última desse ano. Ano que vem, que eu vou fazer outra classe, mas eu ainda não sei quando. Então, se você quer começar 2025 aí, terminar 2024... e começar 2025 com novas energias, novas possibilidades, se abrindo para diferentes possibilidades e aprendendo uma ferramenta nova, a chance é dia 10 de novembro. E aí, somente o ano que vem eu vou abrir outra classe e eu não sei quando. Então, já começar 2025, já com o pé direito, já me chama no direct. Eu tenho o link na bio com o meu contato, se você quiser. Então, eu quero ler uma frase aqui. Que eu gostaria de falar aqui pra você, de John Lennon. Você pode dizer que sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho a esperança de que algum dia você se juntará a nós e o mundo será como um só. Essa frase é de John Lennon. Às vezes a gente vem e fala coisas aqui pra vocês e que talvez pra mim é um desafio vir aqui
falar, porque é muito disruptivo tudo isso, né? É algo muito diferente. E essa questão de trazer mais clareza, mais consciência, é um sonho que a gente tem, que a gente vive e que eu sei que eu não sou a única que estou nessa e que talvez você também possa estar aqui comigo um dia. Então, como seria ter um espaço de mais clareza, de mais leveza, de mais paz e de maiores possibilidades e oportunidades? O que se requer para que tudo se atualize, para que você verdadeiramente comece a apreciar o ser que há em você, a verdade que há em você, e não as mentiras que está vivendo relacionado ao passado. Porque o passado já se foi, ele não existe mais, ele é uma mentira. O passado é algo que está na sua mente, mas ele não existe no presente. Como seria você, nesse momento, viver o presente, que é estar no agora, e não no passado e nem no futuro? Compartilha essa live, por favor, gente. Eu agradeço imensamente de vocês estarem aqui. E se vocês puderem compartilhar, comentar, enfim, quem já passou por sessões ou é praticante de barras, coloca lá nos comentários, por favor, que isso acaba, que as pessoas acabam conhecendo mais, né? Então, o nosso papel aqui é levar essa possibilidade, essa nova clareza, né? Esse convite para as pessoas, porque a gente a gente tá aqui para espalhar, né? Então, se foi contribuição para vocês, manda para as pessoas que você acha que vai ser contribuição também, tá bom? Um beijo. Olha, tem gente que tá chegando agora, gente. Eu vou deixar gravado. Então, quem está chegando agora, eu vou deixar gravado e vocês podem ver depois, tá bom? Eu espero ter sido contribuição para vocês. Hoje ainda é terça, ainda é uma excelente semana. E um abraço, um beijo. Muito agradeço imensamente. O que mais é possível. O que mais é possível que eu jamais considerei. Um beijo.